Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é uma legislação brasileira que foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020. Ela tem como objetivo proteger os dados pessoais dos cidadãos, estabelecendo regras claras sobre como esses dados podem ser coletados, armazenados, tratados e compartilhados por empresas e organizações. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, estabelece diversos princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais por parte das empresas e organizações. Esses princípios são fundamentais para garantir a proteção dos direitos dos titulares dos dados e promover uma cultura de privacidade e segurança da informação. Pontos-chave. Consentimento. Empresas e organizações devem obter o consentimento explícito dos titulares dos dados antes de coletar e processar suas informações pessoais. Finalidade. Os dados pessoais só podem ser coletados para finalidades específicas e legítimas, e não podem ser utilizados para outros fins sem o consentimento do titular. Transparência. As empresas são obrigadas a fornecer informações claras e transparentes sobre como os dados pessoais são coletados, usados e compartilhados. Segurança. Devem ser adotadas medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas, alterações ou destruição. Direitos dos titulares. A LGPD garante aos titulares dos dados diversos direitos, como o direito de acesso aos seus dados, o direito de corrigir informações incorretas, o direito de excluir dados pessoais desnecessários ou excessivos, entre outros. Responsabilidade. As empresas e organizações são responsáveis pelo tratamento adequado dos dados pessoais e devem adotar medidas para garantir o cumprimento da LGPD. O não cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, pode resultar em diversas penalidades e sanções administrativas, dependendo da gravidade da violação. Algumas das consequências para as empresas e organizações que não cumprem as regras estabelecidas pela LGPD incluem: advertência, multa, publicização da infração, bloqueio ou eliminação dos dados, suspensão parcial ou total das atividades. Advertência. Em casos de infrações de menor gravidade, as autoridades de proteção de dados podem optar por emitir uma advertência, orientando a empresa a corrigir as práticas que estão em desacordo com a lei. Multa. A LGPD prevê multas que podem chegar a até 2% do faturamento da empresa no Brasil no seu último exercício fiscal, excluídos os tributos, limitada a R$ 50 milhões por infração. Essas multas podem ser aplicadas por diferentes tipos de violações, como o tratamento inadequado de dados pessoais, o descumprimento das obrigações de segurança, entre outros. Publicização da infração. As autoridades de proteção de dados podem publicar informações sobre as infrações cometidas pelas empresas, expondo publicamente o descumprimento da LGPD. Bloqueio ou eliminação dos dados. Em casos mais graves, as autoridades podem determinar o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais que estão sendo tratados de forma irregular pela empresa. Suspensão parcial ou total das atividades. Em situações extremas, as autoridades podem determinar a suspensão parcial ou total das atividades da empresa, caso as violações da LGPD representem um risco grave para os direitos dos titulares dos dados.